Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e para esclarecer uma dúvida muito importante em relação ao acento, em relação à regra absoluta de língua portuguesa. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Se tirar o acento, a palavra deixa de existir ou então vira um erro grave de ortografia, de escrita. Exemplo, a palavra lâmpada, temos aí o acento circunflexo. Se for retirado, vai ficar lampada, que é uma palavra que não existe, não está presente na língua portuguesa. Pêssego é a mesma situação. Pêssego tem um acento circunflexo e é uma palavra proparoxítona, exatamente porque a antepenúltima é a sílaba mais forte. Mas se retirar o acento, a pronúncia fica diferenciada, fica prejudicada e essa palavra não existe. Pêssego é uma palavra que não existe na língua portuguesa. Árvore é o mesmo caso. Se retirar o acento de árvore, vai ficar arvore, que não existe. Trânsito, também se retirarmos o acento circunflexo da palavra trânsito, também não fica adequado. Até existe o verbo transitar, né? Eu transito. Seria o eu transito no presente do modo indicativo. Mas trânsito é uma palavra proparoxítona, portanto, se tirar o acento, vai ficar inadequada. Público. Público tem um verbo publicar. Eu publico, tu publicas, ele publica. Mas se retirarmos o acento, muda a classe da palavra. Público é substantivo e publico é verbo. Então, como é uma palavra proparoxítona, ela exige o acento. Sábado é a mesma situação. Se retirar o acento da palavra sábado, vai ficar sabado, que é uma palavra que não existe, deixa, portanto, de existir. Dúvida é o substantivo, dúvida é um substantivo, tem o verbo duvidar, tudo bem, eu duvido, tu duvidas, ele duvida, mas aqui neste caso, como se trata de uma palavra proparoxítona, ela obrigatoriamente deve ser acentuada. É exatamente esta a grande diferença. E agora vamos às palavras oxítonas terminadas em A, E, O, EM e ENS. Essas palavras oxítonas obrigatoriamente também são acentuadas, porque a última sílaba é a sílaba tônica e, portanto, terminam com essas letras A, E, O, EM e ENS. Exemplo, café. A palavra café obrigatoriamente tem que ser acentuada. Todos sabem, porque se trata de um oxítona. Sofá também tem um acento na letra A, porque é um oxítona terminada em A. Paletó a mesma coisa, é um oxítona terminada em O, portanto, tem que ser obrigatoriamente acentuada. Parabéns também tem um acento, porque é terminada em ENS. E a palavra parabéns só existe no plural, ela não existe no singular. Então, a sílaba mais forte é exatamente a última. Última, penúltima, antepenúltima. Então, a sílaba mais forte é a última. Parabéns. Então, obrigatoriamente, tem que ser acentuada. Armazém é o mesmo caso, só que aqui neste caso termina em EM. Como termina em EM, tem que ser acentuada. Armazém tem, portanto, um acento porque é um oxítona. A sílaba mais forte é a última. Acarajé é o mesmo caso. A palavra acarajé também é um oxítona e, portanto, deve ser acentuada. Você não poderia colocar sem o acento, porque aí perderia o sentido, perderia a semântica e também a grafia ficaria inadequada. As palavras com hiatos tônicos, com as vogais I e U, obrigatoriamente são acentuadas. Palavras com hiatos tônicos,
com as vogais I e U, obrigatoriamente são acentuadas. Exemplo, saúde. Nós temos aí um hiato. Temos exatamente saúde. Por quê? Porque a letra U está exatamente formando o hiato. Eu não poderia mudar a pronúncia, né? Não daria certo. Não ficaria adequado e nem com o mesmo sentido. Baú é o mesmo caso. Sem o acento, a leitura correta ficaria impossível. Sem o acento. Baú ficaria baú. Baú é uma palavra que não existe. Temos ainda país. A palavra país, sem o acento, no caso aí a vogal I vem acompanhada do S, está acompanhada da letra S, então país sem acento vira outra palavra, vai virar a palavra paz. Então muda totalmente o sentido, muda o significado. Portanto, as palavras com hiatos tônicos I e U obrigatoriamente são acentuadas. Egoísmo é o mesmo caso. O I vem seguido do S. Também a regra diz que se vier seguido do S, tem que ser acentuado. Viúvo é o mesmo caso. Viúvo tem um acento na letra U, porque se trata de um hiato tônico. Temos aí um tônico, um hiato tônico. Os monossílabos tônicos abertos. Palavras de apenas uma sílaba terminadas em ditongos abertos. Esses monossílabos tônicos abertos não existem sem a devida acentuação. Exemplo, palavra céu, tem que ter o acento. Réu, precisa do acento. Véu, tem o acento. Então, são palavras que são monossílabas com tônicos abertos. É um monossílabo tônico aberto, porque o som é aberto. El, céu, réu, véu. Então temos aí, portanto, esta regrinha que trata exatamente da questão da acentuação em relação aos monossílabos. Vamos às paroxítonas com terminações específicas. As palavras cuja penúltima sílaba é a mais forte só levam acento se terminarem em letras específicas. E quais são as letras? L, R, N, X, PS, ditongos. Aí teremos paroxítonas acentuadas com essas terminações específicas. Nesses casos, o acento é vital, o acento é fundamental. No caso dessas paroxítonas, há outras que não necessitam, mas no caso destas, terminadas em R, L, N, X, PS e ditongos, precisam ser acentuadas. Exemplo, açúcar, tem que ter o acento, porque é uma palavra terminada em R. Fácil, terminada em L, tem que ser acentuada. E também, se retirar o acento, vai ficar fácil, que é uma palavra que não existe. É uma palavra que deixa de existir. Tórax termina em X, precisa obrigatoriamente do acento. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em X. E se retirar o acento, vai perder o sentido. Bíceps termina em PS, portanto, exige o acento. Régua terminada em ditongo. Aí temos uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Portanto, tem um acento na letra E. Órfão, terminada em aotil. Neste caso, a palavra órfão também é acentuada. No O, órfão, é acentuada. Então, é uma paroxítona que tem essas terminações específicas. L, R, N, X, PS e ditongos. Nesses casos específicos, é obrigatório o uso do acento. Para ficar ainda mais clara essa questão, vamos falar das palavras que mudam de sentido com o acento. Elas mudam de sentido com
o acento. Exemplo, a palavra médico, substantivo. Já a palavra medico, verbo. Eu medico o paciente. Aí, neste caso, é o verbo medicar, na primeira pessoa do presente do modo indicativo. Secretária. Secretária é uma profissão ou então um móvel e é também um substantivo. Se eu colocar secretaria, muda o significado, passa a ser o local de trabalho. Portanto, há uma mudança total no sentido, ou seja, a palavra muda porque está sem o acento. Secretaria está sem o acento. E ainda tem o verbo secretariar, que também pode ser, ele secretaria a reunião. Vamos aqui a outro exemplo, a palavra fábrica. Fábrica é a indústria. Fabrica é do verbo fabricar. Então, retirou o acento, muda a classe da palavra e muda também o significado. O verbo fabricar, eu fabrico, tu fabricas. História, a história é uma narrativa, mas historia é do verbo historiar. Ele historiou este caso, ele historiou aquele fato. Então é do verbo historiar. Já adquire um novo significado e a palavra deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo. Pôde. Pôde do verbo poder. O pôde do verbo poder tem um acento. Tem um acento circunflexo na letra O, obrigatoriamente, para diferenciar do pode, que está lá no presente, tá? Então, há uma diferença. Então, pode do verbo poder tem um acento circunflexo. Já o pode, que é o presente do verbo poder, eu posso, tu podes, ele pode. Eu posso, tu podes, ele pode. Portanto, temos aí o verbo poder na terceira pessoa do singular. Ele pode. E tem o pode, que é exatamente o verbo poder, que se refere ao verbo poder. Ele não pôde comparecer hoje à reunião. Ele não pôde comparecer hoje à reunião. Então, esse pôde, obrigatoriamente, é acentuado. Então, diante desses exemplos, nós estamos percebendo o quanto o acento é importante para garantir a grafia das palavras, para garantir o significado adequado e que em determinadas situações, com o acento, a palavra pertence a uma classe e sem o acento pertence a outra classe. Sai de substantivo para verbo e assim sucessivamente. Então este vídeo é para mostrar a importância do acento, que muitas vezes, se ele for retirado, a palavra pode perder o sentido ou deixar de existir. E pode também mudar de classe, sair do substantivo para o verbo, por exemplo. Muita gente hoje escreve, não coloca os sinais, não coloca os acentos, não coloca os sinais de pontuação, nem os sinais gráficos. Porém, tudo isso é muito importante, porque pode alterar totalmente o significado de uma palavra, de uma frase, de um enunciado. Eu espero que o conteúdo tenha ficado bastante claro. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, ativem o sininho para receber notificações, também sugiram novos conteúdos. Se considerar pertinente, faça a sua inscrição em nosso canal, deixem os seus likes, deixem os seus joinhas e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Faça aí o triplo C, curta, compartilhe e comente este vídeo. É muito importante para o nosso canal, cujo objetivo único é o de exaltar a língua portuguesa. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço, fiquem com Deus.